Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista promovida pela Unip, Universidade Paulista, juntamente com o Colégio e Curso Objetivo. E essa entrevista vai falar de um tema que é o mal do século, né? Quando a gente fala em ansiedade, a gente já encara a ansiedade como o mal do século. Então, como enfrentar o mal do século? É importante a gente falar sobre esse tema, porque principalmente nós lidamos com jovens, né? E parece que tem uma ansiedade aí que já nasce com uma geração, não sei, nós vamos tentar entender. Então, o tema é ansiedade, como enfrentar o mal do século. E nós convidamos para falar sobre esse assunto a coordenadora auxiliar do Centro de Psicologia Aplicada e do curso de Psicologia da Unip, a professora Alessandra Monteiro Marques. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço o convite aí. É uma honra estar aqui falando com você e para tantas pessoas que podem se beneficiar. É porque a gente está falando, não sei, ansiedade, para mim já caiu no lugar comum, né? Tudo é ansiedade. Então vamos definir, porque a gente muitas vezes não sabe o que é ansiedade, o que é aquele medo, aquele frio na barriga, aquela coisa de você não saber muito, né, o que vai acontecer. O novo, muitas vezes, deixa a gente diferente. Então vamos definir aqui o que é ansiedade e qual que é a diferença entre estar ansioso, ter ansiedade e ter medo de alguma coisa. Muito bem, eu acho que a gente precisa começar daí mesmo, porque há uma confusão, né? Na verdade, são duas respostas um pouco diferentes, respostas emocionais um pouco diferentes, né? Quando a gente pensa na ansiedade, Silvia, ela é, na verdade, um medo difuso, né? Um medo que se espalha. Então, quando eu tenho medo de algo específico ou de alguma coisa. Eu posso lidar com aquilo, eu posso fugir, eu posso lutar. A resposta de ansiedade, ela amplia um pouco esse processo, né? Porque eu não sei do que eu estou temendo, eu não sei aonde vai parar a minha ansiedade, eu não sei do que, eu não tenho armas para lidar com aquilo que eu desconheço, né? Então é uma coisa muito incerta, diferente do medo. Então, ela pode ser até muitas vezes paralisante. A Quer gente dizer, tem. o medo, só para a gente aprender então, quando você tem medo de alguma coisa. E a ansiedade é um medo difuso, quer dizer, você não sabe muito bem o que você está com medo, é isso? Exatamente, né? Você teme algo e esse algo às vezes é até um pouco previsível, está dali a pouco vai acontecer, por exemplo, como a gente está prevendo agora daqui a pouco uma chuva, né? Então a gente não sabe, mas às vezes é muito relativa ao futuro. Então, o que vai dar certo na minha vida? Será que eu vou ter condições de criar meus filhos? Como é que vai ser o futuro? Então, é sempre um pouco mais ligada também ao futuro. O medo, ele é mais imediato. E você vai, soluciona ele, né? A gente tem uma resposta e uma saída, uma solução rápida. E a ansiedade, não. Você fica como se fosse uma bola de neve, assim. Ela vai aumentando, né? E difundindo e vai espalhando. Então, ansiedade é medo do futuro, do que não aconteceu, Sim. do que você não sabe se vai acontecer ou não, você já tem medo. Exatamente, é algo muito incerto, né? Uma previsão sempre ruim de futuro que causa a incerteza, o medo, mas uma resposta que a gente não consegue ter um enfrentamento. No caso do medo, você luta contra aquilo. Eu tenho medo, por exemplo, do elevador, eu tenho medo de roubo, eu tenho como me proteger ou enfrentar essa situação. No caso da ansiedade, ela é tão difusa que a gente não consegue ter um caminho ideal para enfrentar. Nunca se falou tanto sobre ansiedade. Eu estava até vendo, olhando na internet, as redes sociais, e aquela atriz muito divertida, que é a Mônica Martelli, né, que é dos homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, fez tanta coisa bacana, e ela estava falando, gente, como é que é a cabeça de uma pessoa que não é ansiosa? Porque é engraçado, a gente sabe definir, né, o ansioso é isso. Agora, o ansioso que
sei lá, parece que nasce assim, ele não sabe como é que é não ser ansioso. Como que a gente define? É possível? A pessoa já nasce ansiosa? Como é que se define uma pessoa ansiosa para ela, né? Porque muitas vezes ela não sabe o que ela está vivenciando. E a cabeça de uma pessoa que não é ansiosa. Sim. Na verdade, assim, a ansiedade ela pode ser de duas naturezas, né? Spielberg é um autor bastante importante, né? Ele fala que a ansiedade é uma reação que nós temos, né? E até para nos proteger, ela é importante em certo sentido, quando ela está ligada à sobrevivência. Depois eu posso explicar isso um pouco mais. Mas ele diz que, assim, a ansiedade, ela, na maioria das pessoas, ela tem um limite, um grau moderado ou médio, vamos dizer assim. Há algumas pessoas que, ao contrário, Silvia, elas nascem, talvez, com uma propensão maior, uma tendência do sistema nervoso de lidar com situações ou se preparar para situações ameaçadoras. O que ele chama de traço de ansiedade. Então, aí ela seria uma característica mais marcante de algumas pessoas, diferente, né, de quando a gente fala, por exemplo, de um estado ansioso. Vamos supor que alguém vai passar por uma reunião importante ou vai ter um encontro importante, essa pessoa está ansiosa, mas ela não tem um traço de ansiedade, uma característica, né, que estimula o sistema nervoso o tempo todo e que a torna uma pessoa geneticamente mais propensa à ansiedade. Então, ela já tem uma tendência maior do que as outras pessoas. Mas ela nasce assim? Nasce assim. Há pessoas que têm padrões, né, níveis diferentes, uma tendência a uma hiperestimulação aí do sistema nervoso, né, diferente das pessoas que não. Então, existem vários. Então, você está falando já até numa pergunta que eu tinha aqui: quais os diferentes tipos de ansiedade? Porque são diferentes, então. Sim, sim. Então, a gente tem a ansiedade de traço, né, como um traço, como Spielberg diz, Tá. Que é uma ansiedade genética, né? A pessoa nasce com esse padrão, e a gente tem a ansiedade de estado. Então, a ansiedade de traço, ela é generalizada. A pessoa o tempo todo está ansiosa, né? E ela não precisa de uma situação ansiógena para que ela fique ansiógena. No caso da pessoa que só tem um traço, que responde a um estado, ela, por exemplo, está pegando um trânsito, ela pode ficar ansiosa, ela está pensando nas contas, ela pode ficar ansiosa, mas passou essa situação e ela volta a um nível moderado. O ideal, né, Silvia, é que as pessoas tenham um grau médio, que a gente saiba lidar com ansiedade, mesmo aquelas que tenham uma ansiedade de traço aí, que já nascem, né, com essa tendência, que elas tenham um controle sobre isso e tenham uma ansiedade, vamos dizer assim, moderada. Porque um pouco de ansiedade é bom, nos faz produzir, nos faz chegar até aqui, nos fez chegar até aqui, né? Nos faz levantar todos os dias. E isso está ligado à nossa sobrevivência também, à sobrevivência da espécie. Sim, com certeza. É uma adrenalina. Já já a gente vai explicar o que acontece com o corpo, né? Quais são as causas da ansiedade? Então, você falou, depende. Então, a pessoa nasce, né? Tem um traço de ansiedade, ou, no caso, uma situação. Então, eu vou. E sempre do novo, né? Sempre daquilo que a gente não conhece. Então, eu vou ter uma entrevista de emprego, eu vou mudar de cidade, eu vou conhecer uma pessoa. Ansiedade é a mesma coisa que expectativa? Não necessariamente, né? Como a gente estava falando, a ansiedade de traço, ela fica longe da expectativa. A pessoa o tempo todo está estimulada. Mas vamos pensar o seguinte, né? Em alguém que nasce ansioso. Essa pessoa, ela tem uma ideia, né? E aí eu já estou falando de uma coisa mais interna, de como que como que ela vê o mundo. Ela vê o mundo de uma forma ameaçadora o tempo todo. Então, por exemplo, né, ela se vê como uma pessoa fraca, frágil, vulnerável, muitas vezes. Ela vê o mundo com uma perspectiva de perigo.
Então, sempre a pessoa fica como se ela estivesse ligada na tomada o tempo todo, né? E vendo o mundo com uma perspectiva de um perigo real, né? Um perigo imediato. E ela também vê o futuro como incerto. Então, ela se sente fraca e o mundo é perigoso. Aí eu sempre falo assim, acho que fica claro, eu vou fazer uma analogia aqui. Ela vê o mundo como se fosse um elefante e ela se vê como se fosse uma formiguinha. Então, o mundo é muito ameaçador, é forte, é perigoso e ela sem recursos para lidar com aquilo. Então, a gente fala que isso caracteriza psicologicamente as pessoas que têm transtornos de ansiedade de formas gerais, né? De forma global. Então, ela vê o mundo como algo muito grande, muito perigoso e ela com poucos recursos. Então, isso aumenta a ansiedade. Nossa, e normalmente, né, não sei, eu conheço algumas pessoas próximas que sofrem, pode dizer, sofre de ansiedade, porque eu acho que deve ser um sofrimento. Sim. Que diz o seguinte, tá? Sai, faz, trabalha, estuda, faz tudo o que tem que fazer, cumpre o protocolo do dia, né? A agenda do dia. Mas a vontade dessa pessoa é de se enfiar debaixo das cobertas, ficar fechadinho dentro do quarto, porque o mundo é ameaçador. É incrível essa analogia que você fez, é isso mesmo, né? É verdade, é verdade. E assim, como eu disse, é legal até que a gente tenha um pouco de ansiedade, né? E isso vem, Silvia, desde o tempo lá do homem das cavernas, né? O homem primitivo, ele saía à caça, né, dos tigres, do predador, ele saía à caça, né? E ele encontrava os seus predadores, os tigres, os leões. E quando isso acontecia, o corpo descarregava uma adrenalina muito grande, né? E fazia com que ele acessasse aí o sistema nervoso autônomo simpático. Então, ele tivesse essas respostas importantes do sistema nervoso autônomo, que são a boca seca, dá um nó no estômago, aumenta o suor, aumenta o batimento cardíaco, porque é um volume de sangue que se acumula no interior do corpo. Então, é assim, como se ele fosse se defender desse predador, e se ele se cortasse nas extremidades, nas mãos e nos pés, ele não teria tanto sangue, ele não perderia tanto sangue se ele se cortasse nas extremidades. Então, o sangue ele vem para o interior do corpo, e isso faz com que aumente o batimento cardíaco, dá ataque cardíaco. Então, assim, toda essa reação a gente não precisa se preparar ou querer tê-la. O nosso corpo vai funcionar assim. É uma reação acontece. É a reação, tá, é a acontece. reação mesmo, tá. É uma resposta fisiológica diante de uma ameaça, né? Imagine a pessoa ansiosa, Silvia. Só que lá no tempo dos homens, né, eles lutavam e iam embora, então se ele se cortasse, por exemplo, nas extremidades, ele tinha menos sangue ali, ele perderia menos sangue, os músculos dele ficavam retesados para que ele pudesse ter mais força para lutar. Então era importante essa resposta, né, de preparo diante da ameaça. Só que hoje a gente não encontra mais tigres nem leões, a gente encontra reuniões, a gente encontra, né, psicologicamente falando, as nossas dificuldades, enfim, a gente encontra essas questões, mas a gente se prepara sim. Só que uma pessoa ansiosa, ela fica o tempo todo nesse estado de alerta. E isso dá um desgaste muito grande para o corpo, né? E aí você me perguntou quais são as causas da ansiedade, por que as pessoas se ficam ansiosas? Às vezes essas pessoas, elas ficam ansiosas por questões imaginárias, que nem vão acontecer, ou, como eu disse, né, ou criam ideias, assim, muito mirabolantes de um futuro muito perigoso, que ela não tem condições de lidar, né? Então, essa pessoa fica ligada na tomada. E às vezes não consegue nem dormir, né, tadinha? Uma coisa. Não. É impressionante. É tanta adrenalina, né, Silvia? A corrente sanguínea fica dando conta daquela adrenalina até que o sistema nervoso parasimpático tem que agir como a resposta contrária. Mas no caso da pessoa ansiosa, às vezes não dá tempo, né? Porque ela fica o tempo todo respondendo dessa forma, às vezes de forma imaginária. Nem está acontecendo nada, mas ela está respondendo a isso.
Você disse que existe aí uma mudança grande, né, no nosso corpo, de taquicardia, enfim. Quando a gente sabe que a gente está tendo uma crise de ansiedade, é isso? Porque uma coisa é a pessoa nascer ansiosa, ela já acorda ansiosa, já acha que o mundo está contra ela e ela precisa enfrentar aquilo todo dia. Agora, alguém que está tendo, você disse que é uma coisa até saudável ter uma ansiedade, alguém que pode muitas vezes confundir, está tendo uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Como é que você define e quando que a pessoa precisa de ajuda? De tratamento, né? Então, quando ela própria não consegue voltar ao estado de uma ansiedade moderada. Eu acho que aí, assim, a gente entra em definição de transtornos de ansiedade, né? Então, a gente tem algumas categorias, alguns critérios que a gente vai avaliar para dizer se a pessoa está tendo, de fato, uma resposta exagerada, né? Uma resposta extrema e que ela não está conseguindo o controle, né? Então, a gente vai, de certa forma, nós como psicólogos, a gente vai dar ferramentas, estratégias para essa pessoa lidar com a crise. A crise, para pessoas ansiosas, ela é o ápice ali da ansiedade, né? Às vezes, vamos pensar assim, uma pessoa que tenha um traço de ansiedade, né? Que tenha essa ansiedade já, né? Uma hiperestimulação do sistema nervoso. E aí, quando isso é combinado com uma situação em que ela está ansiosa, ou seja, traço mais estado, aí realmente ela não dá conta, o corpo responde com todas essas reações, e não só essas, por exemplo, você citou aí a crise de pânico, né, que é muito comum, as pessoas têm respostas cognitivas nesse momento também. Então, não é só respostas fisiológicas, ela tem um disparo cognitivo. Nossa, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, vai ser horrível, eu vou gaguejar nessa entrevista e todo mundo vai rir de mim e nunca mais eu vou conseguir. Então, a pessoa vai tendo um disparo cognitivo junto com esse disparo fisiológico. E quando ela não consegue ter o controle, ela precisa de ajuda, né? No caso do pânico, muitas vezes ajuda medicamentosa mais terapêutica. E dá para a gente superar a ansiedade? A gente aprende a superar? Dá. Que bom, né? Que dá. A gente, como eu disse, a gente precisa para a gente poder se defender, né? Das questões da vida, de tudo, mas dá para a gente tentar que o termostato aí fique num bom controle. Então, a gente tem que trabalhar nessas três frentes, Silvia. Nessa frente de respostas fisiológicas, né? Há terapias, há abordagens psicoterapêuticas que trabalham, por exemplo, a psicanálise vai lidar com os traumas, com o consciente. No meu trabalho, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. E a gente tem três frentes que a gente vai trabalhar a ansiedade, né? Dando ferramentas aí para a pessoa lidar, né? Ou medidas, ou treinando a pessoa, por exemplo, ao relaxamento, que é uma técnica que vai melhorar ou minimizar essas respostas fisiológicas, respiração profunda, relaxamento, para baixar, né, toda essa resposta do sistema nervoso, para ajudar a minimizar os efeitos, inclusive. A gente vai trabalhar nas questões cognitivas e nas questões comportamentais. Então, a gente tem que instrumentalizar essa pessoa para ela poder dar conta, né? De enfrentar a vida, as dificuldades e as ameaças que ela julga tão mal. Né? E tem aí, né, gatilhos, muitas vezes, né? Por isso que é importante você falar o trabalho do psicólogo, da psicanálise, porque você tem, durante o dia, às vezes você até acorda de bem com a vida, aí, de repente, algumas coisas, alguns gatilhos do dia começam a mudar você. E você, aquele estado que você não quer voltar, começa a tomar conta. Então, existem fontes de ansiedade, existem momentos do dia a dia que podem piorar essa ansiedade quando a pessoa já tem? Sim. A gente acredita que há pessoas que, por exemplo, elas
ao lidar com alguma situação, ela pode pensar, como eu dei o exemplo, né? Eu não vou dar conta disso, isso é muito para mim. Então, quando ela se depara no dia a dia, ela está bem, né? Como você disse, ela acorda tranquila, com ansiedade moderada, mas quando ela vê algo que a estressa, algo que ela não tenha dificuldade de lidar, ela pode, né, começar a hiperestimular aí o sistema nervoso e também, né, aparecem essas ideias, esses pensamentos que ela, às vezes, muitas vezes, ela nem consegue entender por que ela começou a ficar ansiosa, mas como você disse, são os gatilhos, né? Ela tem gatilhos aprendidos, talvez, né, que ao longo da vida, porque a questão genética a gente não muda, né, Silvia? A questão genética a gente não tem como controlar, mas a questão emocional, a gente precisa dar instrumentos para que essa pessoa controle. Então, se ela começa a perceber, assim, que ela tem esses gatilhos a nível de pensamento, por exemplo, eu não vou conseguir, vai ser horrível, né? Eu preciso ser forte, eu não vou dar conta disso, vai ser horrível de qualquer jeito, mesmo eu tentando, não vou conseguir. Eu não dou para isso, eu sou incompetente, enfim, esses pensamentos, eles podem, né, deixar realmente a pessoa muito mais ansiosa. Porque tem até uma pergunta aqui, né? Por que numa mesma situação duas pessoas têm nível de ansiedade diferente? Então, ansiedade, ela não pode ser padronizada, cada um sente de um jeito? Sim, exatamente. Aí você vai contar com duas questões, né? O ambiente, como que ela aprendeu a lidar com a vida, como que é o estilo parental, como foi o estilo parental, né? Eu acho que é importante falar isso, porque as pessoas não compreendem muito a importância dos pais, dos professores, de todo o processo, né? Uma criança que tem pais ansiosos, ela tende a ser mais ansiosa, né? Não só geneticamente, mas também a nível de ambiente, de como que ela foi educada. Então, vamos supor se você tem duas pessoas na mesma situação, duas crianças sendo levadas caminhando na rua com a mãe, né? Digamos que tenha uma mãe que, a hora que vê um carro, aperte muito forte a mão da criança ou uma pessoa vindo na sua direção, aperte muito forte a mão da criança. E a outra mãe, que também, né, segurando a mão da criança, ela leve, né, e fale assim, vamos diminuir os passos, tranquilize, né, tá tudo bem, vamos diminuir os passos agora, ou vamos, sem que isso aconteça. Essa criança, ela vai ficando, e estou dizendo um exemplo, né, eu falei uma coisa, um exemplo básico, mas com todas essas informações no dia a dia, por exemplo, ela vê os pais ansiosos, né? Ela, por imitação, vai aprendendo. A gente tem um autor que identificou uma aprendizagem por modelação, que é a mesma coisa que imitação. Então, a criança vai imitando os pais diante das situações. A ansiedade, ela vai sendo aprendida nesse sentido. Então, é muito diferente a ansiedade de quem não tem um estilo parental mais tranquilo, que responde bem aos estímulos, com uma ansiedade devida, do que aquela criança que se cria num ambiente com ansiedade indevida, né? Quer E a dizer gente que... está falando da criança, né, Silvia? Mas aí ela vai tendo interações com outros adultos, com professores, com amigos, e isso pode ir mudando, às vezes, dois irmãos. E veja bem, a gente está falando aqui, pessoal, de coisas bem pontuadas, mas assim, a ansiedade pode nascer com a pessoa, a ansiedade pode ser vivenciada em alguns momentos, que tudo bem, antes de uma prova, antes de uma entrevista de emprego às vezes até saudável. E a ansiedade também pode ser aprendida por comportamento, quer dizer, dependendo do estado onde você está, no contexto onde você vive, você passa para a ansiedade da imitação, né? É isso, professora? Exatamente, exatamente. Então, assim, é importante a gente deixar claro aqui que não é por uma situação, às vezes um pai, uma mãe fique
preocupado porque se mostrou ansioso por uma única situação ou por uma situação de real perigo, né? Mas que isso seja uma tendência muito forte naquela família, naquela vida daquela criança que está em desenvolvimento, né? Então, aí ela vai ter outros padrões também para imitar outros modelos ou até eles próprios. Agora, então, quais são as estratégias que a gente pode passar aqui, que podem ser utilizadas quando essa ansiedade, não importa de como ela tenha vindo, né? A gente já colocou os pontos, mas quando a ansiedade é excessiva, é exacerbada, quais são as estratégias para a gente poder, quem sabe, amenizar essas situações fisiológicas, comportamentais, cognitivas, porque é muita coisa. O corpo reage na hora, é impressionante como a gente não controla muitas vezes. Então, quais são as estratégias que a gente pode passar aqui nesse nosso encontro? Então, vamos lá, né? A gente tem as estratégias que a gente chama de para a pessoa atuar, né, com as respostas fisiológicas. Então, ensinar realmente, né, relaxamento, técnicas de relaxamento. A principal que a gente usa, Silvia, é relaxamento muscular progressivo, que é uma técnica de Jacobson, que ele vai ensinando a pessoa a contrair e descontrair cada músculo do corpo, né? A pessoa ansiosa, ela tensiona, ela contrai os músculos, né? Isso é uma resposta também importante na hora da defesa, mas a gente ajuda a pessoa, então, a fazer o movimento contrário para minimizar esse efeito e voltar ao estado normal. Através da respiração também, né? Porque a respiração de uma pessoa ansiosa, ela é muito ofegante, né? Então, a gente ajuda a pessoa também a inspirar e soltar bem devagar, né? A respiração é uma respiração diafragmática. Então, essas técnicas, elas vão auxiliar nas respostas fisiológicas. As respostas cognitivas, elas são de extrema importância, porque isso pode aumentar ou minimizar muito, né, o efeito ou a reação de cada pessoa. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um pensamento agora, eu não vou conseguir dar conta, né, de fazer tudo que eu tenho para fazer até o fim do dia. Né? Então, eu vou começar a ficar ansiosa, ou então eu não vou conseguir criar meus filhos no futuro. Né? Eu vou ter uma doença e vai algo acontecer comigo e eu não vou conseguir. Então, a pessoa ela tem uma ansiedade muito autogerada aí. E aí a gente trabalha no sentido mesmo, né, de a gente primeiro auxiliar a pessoa a não validar isso como uma verdade absoluta. O primeiro passo é esse, né, é identificar pensamentos, ideias que a pessoa tenha que são absolutistas. Eu não vou conseguir, nada vai dar certo. Então a gente não validar, não dá crédito para esses pensamentos, né? Acho que é importante deixar claro que essas pessoas, em geral, elas acreditam piamente que isso vai acontecer, e aí elas vão, então, transformando isso, né, em um estresse maior, tá? O próximo passo seria se basear nas evidências, né, ajudar ela a se basear nas evidências. Então, assim, alguma coisa indica que eu não vou conseguir mesmo? Eu já tive situações em que eu não dei conta, né, que foi horrível, que eu realmente gaguejei, eu realmente não dei conta de terminar minhas tarefas. Eu tenho uma doença terminal para eu achar que eu não vou conseguir criar meus filhos até que eles sejam, né, por eles próprios, que eles caminhem por eles próprios. Eu tenho alguma explicação que justifique esse meu pensamento? Realmente, né? Se eu tiver, aí eu vou buscar uma estratégia daí comportamental, de solução de problemas. Se eu não tiver, eu já começo, então, a gerar outras possibilidades. Não, eu até posso dar conta, aquele dia eu fiz tantas coisas e eu consegui terminar. Pode ser que eu consiga. Então, a pessoa vai quebrando essa ideia que é tão generalizada, né, tão globalizada, e que deixa ela num estado que ela não consegue realmente sair sozinha, né? Então, a gente ensina, instrumenta a pessoa, instrumentaliza ela para que ela possa lidar com a ansiedade. E existem, né, é importante, existem realmente situações, pessoal,
que causam ansiedade em qualquer pessoa. Então, uma situação, só para a gente fechar o nosso encontro aqui. Então, nós estamos, esse encontro aqui está acontecendo numa época de verão, que as chuvas são muito fortes, então, de repente, você está dirigindo e aí você dá de cara com uma chuva, a chuva acontece, começa a alagar tudo e você fica refém daquela situação, ou um trânsito que você fica refém, ou um metrô que quebra e você está lá junto com todo mundo tendo que passar por aquela situação. Nessa situação, até minha filha passou pouco tempo, e aí, no caso, a chuva fui eu mesma. Eu fiquei conversando comigo. Peraí, isso aqui vai passar, o que pode acontecer? O máximo que pode acontecer é eu parar o carro. Minha filha falou quando estava presa no metrô, bom, eu tenho que me acalmar, porque essa porta vai abrir, aquela pessoa... Quer dizer, você vai fazendo um trabalho mental o tempo todo, mesmo que você não seja ansioso. Silvia, você falou uma coisa super importante. Você e a sua filha usaram umas estratégias cognitivas, né? De tentar se acalmar, de buscar qual a pior possibilidade, eu posso lidar com isso. Mas a pessoa muito ansiosa, num momento como esse, ela não tem essas estratégias. Às vezes elas paralisam, né? Então, realmente é isso que você falou agora, que a gente tem que trabalhar. Ao contrário, ela vai aumentando, ela vai dando crédito para isso. Não, agora não vou conseguir sair daqui, ó, tá vendo? Eu vou morrer, essa porta nunca vai abrir. Essa prisão aqui não vai acabar, né? Vai ficar todo mundo sufocado e a gente vai morrer. Isso vai aumentando a ansiedade da pessoa, vai dificultando ela ter uma estratégia positiva, vamos chamar assim, né? Adequada. Vai piorando o estado dela, né? Então, você tem razão, assim, as pessoas, você já tem, sua filha também teve, uma saída muito importante, que é controlar, tentativa de controle da ansiedade. Porque ali era uma situação que não tinha o que fazer. Que qualquer pessoa pode passar. Né? Exatamente. Qualquer pessoa pode ficar no trânsito, qualquer pessoa pode pegar uma chuva, qualquer pessoa pode ficar presa no metrô. Então, para a gente deixar uma mensagem final, que a gente está chegando no final aqui da nossa entrevista. Quais são, então, os pontos importantes para quem está acompanhando a gente? Primeira coisa, eu acho que a gente precisa identificar, né, talvez se a pessoa tiver já um quadro de ansiedade, ou sinta que tem, né, procurar um profissional, né, identificar se ela tem uma ansiedade já de traço, né, de estado, se ela, ao contrário, né, tem as duas, né, porque às vezes as pessoas, e todos nós temos as duas, na verdade, a de estado, todos nós temos, mas se ela consegue lidar com isso, se ela tem estratégias, como você citou, né, próprias já, ela consegue minimizar os efeitos disso, porque a longo prazo o organismo também vai adoecendo, né? Você imagina, é uma ansiedade muito grande e não dá tempo para readquirir o controle, então esse organismo o hiperestimulado, ele vai adoecendo, ele vai tendo outras doenças aí psicossomáticas, né? Então, se a pessoa sente isso, que ela vá buscar ajuda, né? Porque não é todo mundo que passa situações idênticas e que geram ansiedades idênticas. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo com aquela pessoa que ela não está conseguindo lidar, né? Tem coisas, né? Tem situações, como você falou, que afetam a todo mundo. O medo do futuro. Nós recentemente tivemos o Covid, né? Aumentou muito, né? A gente começou aí o título dessa nossa live, que é o mal do século, né? Eu acho que piorou absurdamente, os estudos mostram, né? Depois do Covid. Então, eu tenho um estudo da doutora Marilda Lippe, com quem eu trabalhei e trabalho eventualmente, né? Que ela trabalha com estresse, ela avaliou cerca de 3.000 pessoas em 2019, se não me engano, não era pandemia ainda, já existia 29% dessa população dizendo que se sentia ansiosa, né? Uhum. Isso já era um número alto em relação à OMS, a Organização Mundial de Saúde, que diz que é coisa de 9% da população. E aí, depois, no primeiro trimestre da pandemia, ela fez a mesma pesquisa com várias pessoas perguntando também, né, o nível,
de ansiedade, como é que elas se percebiam, se elas se percebiam ansiosas, e esse número subiu para 66. Pois é. Né? Então, a gente tem circunstâncias, e ali era um medo real, né, Silvia? Ninguém sabia o que iria acontecer, então você não tem realmente algo para se segurar. Agora, a ansiedade autogerada, né, essa que a gente tem o domínio, que a gente deve, sim, buscar como minimizá-la, para a gente não sofrer Muito efeitos bem. piores. Muito bem. Agradeço muito o seu tempo aqui com a gente e Imagina. compartilhar esse conhecimento tão bacana, tão necessário, né? Muito obrigada, Sim. viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, viu? Beijão e até a próxima. Até a próxima. Você que está acompanhando a gente, só para lembrar que esse conteúdo fica disponível para você ver e rever a hora que você quiser nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.